Bom, o tema hoje é: o amor nunca falha. Diga comigo: o amor nunca falha. Outra vez, declare bem forte no 3, 1, 2, 3. Outra vez, mais uma vez. Aleluia, aplauda o Senhor Jesus. O amor nunca falha. É importante você repetir. Eu vou pedir que você repita algumas frases, porque nós aprendemos na repetição. A repetição é algo didático, e nós estamos aqui para aprender, não só para sentir, porque o sentimento depois passa, o arrepio passa, mas quando nós aprendemos, nós somos capazes de sermos transformados. Abra sua Bíblia em Filipenses 3, versículos 13 e 14, diz assim: irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço. Quantas coisas Paulo vai fazer? Quantas coisas? Uma. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. Ele diz: prossigo para você prosseguir, para você caminhar indo para frente, você tem que esquecer o que já passou. Não importa se foi bom, se foi legal, se foi excelente, você tem que esquecer. Ah, pastor, foi péssimo. Esqueça também. Foi horrível a experiência. Esqueça. Pisaram na bola comigo. Esqueça, é passado. Se você não esquecer do que passou, você não consegue prosseguir para o seu alvo. Se você não prosseguir, você não conquista. Você não vive uma nova história, um novo tempo. Você não reescreve o seu futuro. Então Paulo diz: prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Tem um prêmio para quem esquece do passado. Tem um prêmio para quem deixa o passado para trás. Tem um prêmio para quem caminha para frente. Tem um prêmio para quem olha para a cruz. Mas você só vai receber esse prêmio se você esquecer o que já se foi. É possível. Não é que você vai ter uma amnésia. Não, você pode até lembrar, mas sem dor, sem se lamentar, sem murmurar, sem parar, sem fechar o coração, sem ser uma pessoa amarga, sem ser uma pessoa azeda. Porque muitas pessoas que ficam presas no passado se tornam pessoas amargas. Tem uma mulher na Bíblia Sagrada chamada Noemi. A Bíblia diz que Noemi, ela se tornou uma pessoa amarga. Por quê? Porque ela teve experiências tristes. O marido, juntamente com a família, mudou de cidade, porque a cidade que eles moravam, Belém, passou por necessidade, por uma crise financeira. E eles foram para as terras de Moabe. E lá, primeiro, o marido morreu. Segundo, os filhos morreram. Ela saiu com a família, e tempos depois, quando ela ouviu que Belém agora tinha emprego, que Belém agora tinha pão, ela decidiu voltar. E quando ela voltou, disseram: uau, Noemi está de volta. E quando ela soube que as mulheres, as amigas, estavam admiradas que ela estava de volta, e chamaram ela pelo nome de Noemi, que era o nome verdadeiro, ela disse: por favor, não me chamem de Noemi, me chamem de Mara, porque Deus me tirou tudo, porque eu estou amarga. A palavra, o nome Noemi, Mara, significa águas amargas. Ou seja, ela passou por uma tempestade, ela saiu daquela cidade, ela voltou para Belém, mas ela trouxe consigo as experiências amargas que o alcançou lá naquela cidade. Se você não deixar o passado, não adianta mudar de igreja, mudar de cidade, de emprego e nem de casamento. Você pode tentar mudar de qualquer coisa, mas se você não mudar aqui dentro, nada muda na sua vida. Então o que Paulo está nos dizendo é o seguinte: esqueçam das coisas que ficaram para trás. E Paulo vai dizer: uma coisa faço. Às vezes a gente está tentando fazer muitas coisas e não resolve o seu problema. O que você precisa fazer é uma só coisa: esquecer o que passou
e prosseguir para o alvo. Tudo bem até aqui? Amém, glória a Deus. Muitas pessoas hoje em dia não sabem como fazer suas famílias funcionarem. Porque não adianta, meus irmãos, nós podemos mudar de tema, mas sempre vai terminar na família. Porque a nossa vitória e os nossos fracassos começam dentro de casa. A nossa felicidade não está em um parque de diversão. A nossa felicidade não está em um entretenimento. A nossa felicidade não está na conta bancária e nem um novo emprego. A nossa felicidade, ela começa dentro de casa. Se nós entendermos isso, nós vamos valorizar mais a família. Porque se você valorizar a família, se você investir na sua família, tudo vai funcionar na sua vida. É importante nós entendermos isso. Então muitas pessoas hoje em dia não sabem como fazer suas famílias funcionarem, porque vieram de famílias disfuncionais, vieram de famílias desestruturadas. 99%, infelizmente, das famílias são famílias desestruturadas. O marido não se entende com a esposa, os pais não se entendem com os filhos não se entendem com os pais, é um desconfiando do outro, um querendo ser melhor que o outro, um querendo guardar segredo do outro, e ninguém chega a lugar nenhum. Então, primeira coisa, se você quer uma mudança radical na sua família, aprenda a valorizar a sua família e aprenda o que é ser família. Doutora Ilma Cunha, ela tem um livro, Família, um campo de batalha ou um lugar de refúgio? Porque tem famílias que mais parecem um campo de batalha do que um lugar de refúgio, de descanso, de refrigério. Então preste muita atenção, nós precisamos aprender a como fazer a nossa família funcionar. Muitos lares estão cheios de pais afastados dos seus próprios filhos. Alguns deles nunca viram seus netos. Algumas pessoas há anos não pegam o telefone para falar com seus entes queridos por causa de pequenas intrigas. Alguns cristãos descartaram membros da família só porque eles escolheram viver de acordo com um padrão diferente. Há algo que não está certo nessas nossas atitudes, porque não foi para isso que Deus nos chamou. Nós simplesmente não sabemos amar o tempo todo, essa é a grande verdade. Nós não sabemos amar o tempo todo. Desde quando eu me entendo por gente que eu lido com muita gente, desculpe a redundância, mas desde quando eu me entendo por gente que eu lido com muita gente. Quando eu cheguei na Bahia, eu trabalhava vendendo pipoca. Então era relacionamento, no meio de pessoas, festas. Eu vim para São Paulo, fui trabalhar numa quitanda, atender gente. Depois fui ser office boy, gente, com a empresa, com os clientes, com o banco, a gente se relacionava. Com o motorista de ônibus, a gente se relacionava. Depois fui ser auxiliar de escritório, me relacionava com o pessoal do escritório. Depois fui para a área comercial, gente. Dentro da igreja, fui líder de tudo que você pode imaginar, lidando com gente. E você ouve as pessoas te elogiarem tanto, te agradecerem tanto, te amarem tanto, que você fica até constrangido. Mas de repente, elas viram a casaca, alguma coisa acontece, e você passa a virar de anjo a demônio. Por quê? Porque nós não sabemos amar o tempo todo. Essa é a grande verdade. A grande verdade é que nós conseguimos amar quando concordamos um com o outro. Nós conseguimos amar quando compartilhamos os mesmos pontos de vista. Conseguimos amar quando compartilhamos o mesmo estilo de vida. Conseguimos amar até mesmo estranho ou aqueles que não nos conhecem bem. Mas com certeza é mais difícil amar aqueles que estão mais próximos de nós. Por quê? Porque eles podem nos machucar mais. Aleluia nada, e não dá aleluia não. Não, nem glória a Deus. Nós conseguimos amar,
É difícil amar as pessoas que estão mais próximas, porque são elas que podem nos ferir ainda. Elas conhecem os nossos pontos fracos, elas conhecem as nossas fraquezas. Só podem falar algo muito íntimo de você quem é íntimo. Só conhece as suas fraquezas quem está muito próximo de você. Só sabe as suas deficiências pessoas que caminham com você. Por que foi Judas que traiu Jesus? Porque Judas era íntimo de Jesus. Judas caminhava com Jesus. Judas almoçava com Jesus. Judas viajava com Jesus. Judas participava das reuniões secretas com Jesus. Judas foi ministrado por Jesus. Então Judas sabia que quando ele encontrasse Jesus, Jesus ia chamar ele de amigo. Ele tinha liberdade para beijar Jesus. Então o que ele disse para os soldados romanos? Aquele que eu beijar. Porque todos eram iguais. Jesus estava com as mesmas vestimentas que os seus discípulos. Jesus era gente como a gente. Ele era Deus, 100% Deus e 100% homem. Então Judas sabia, se eu chegar com os soldados romanos, eles podem pegar Pedro, eles podem pegar Filipe, eles podem pegar Tiago, eles podem pegar João. Então ele combinou, aquele que eu beijar, porque eu sou íntimo dele, e ele vai me chamar de amigo, porque sempre que nós nos encontramos, ele diz, e aí amigo? Íntimo. São essas pessoas que nos ferem. E aí pastor, o que nós vamos fazer? Nós vamos criar uma barreira entre essas pessoas? Nós vamos desconfiar de todo mundo? Não. Nós vamos amar como se nunca tivéssemos sido feridos. Você não pode ter medo de ser ferido, porque você também fere. Você é ferido, mas você também fere. E muitas vezes sem querer ferir, muitas vezes sem saber que está ferindo. Quem aqui já brincou com alguém porque você entendeu que tem liberdade para brincar e a pessoa se magoou? A pessoa não te falou nada e ela se sentiu magoada, se sentiu ferida. Você não teve a intenção de magoar, você fez uma brincadeira. Então preste atenção, as pessoas mais próximas da gente são aquelas que podem nos ferir ainda mais. Mas eu quero que você declare isso comigo: o amor sempre vence. Vamos repetir juntos no 3? 1, 2, 3. Outra vez. Mais uma vez. Nunca esqueça disso. Você nunca será envergonhado em amar de verdade. Você nunca será humilhado em amar de verdade. Você nunca será diminuído em amar de verdade, porque o amor sempre vence. Preste atenção, como cristãos somos chamados para viver de maneira diferente. Você não é igual ao seu colega de trabalho que ainda não nasceu de novo. Você não é igual aos seus parentes que ainda não tiveram experiência com Deus. Você foi chamado para viver de uma maneira diferente. Nós não amamos como o mundo ama, de forma condicional, somente quando as expectativas são satisfeitas, ou quando parece tudo adequado. Não, nós amamos do jeito de Deus. Declare, diga, nós amamos do jeito de Deus. Declare na primeira pessoa, diga, eu amo do jeito de Deus. Como que Deus ama? Deus ama de forma incondicional. Quantas vezes nós já pisamos na bola com Deus? Quantas vezes nós já falhamos com Deus? Quantas vezes nós já pensamos alguma coisa e já falamos outra coisa para Deus? Nós temos a coragem de achar que nós somos capazes de enganar Deus. Oh Deus, eu te amo tanto, o Senhor é tudo para mim, mas a gente não dá nada para Deus. Senhor, o Senhor é mais importante que o ar que eu respiro. Na primeira dificuldade, deixa Deus falando sozinho. E mesmo assim Deus continua nos amando. Eu não estou te acusando, porque eu também já fiz isso. E vira e mexe, eu me pego fazendo isso. Eu tenho que estar vigiando o tempo todo. Por isso que o Espírito Santo decidiu habitar dentro de nós.
Porque o Espírito Santo é como um alarme. Essa igreja aqui é espalhada de alarmes. Quando nós acionamos o alarme, não adianta você entrar devagar, não adianta você se agachar. Você entrou, o alarme diz, ele é programado para disparar. O Espírito Santo está programado dentro de você para te alertar quando você falha. Amém? Posso ouvir um glória a Deus? Então preste atenção, por que o Espírito Santo decidiu habitar dentro de nós e ser esse alarme espiritual? Porque Ele sabe que todos nós, independente de título, independente de tempo de cristãos, nós falhamos. E Deus nos ama com amor incondicional. Na Bíblia só existe 2 temas que Deus acha importante o suficiente para serem tratados em um capítulo inteiro. Você sabe que a Bíblia, ela é dividida por livros e capítulos e versículos. Diga comigo, livros, capítulos e versículos. Tem 2 capítulos na Bíblia que trata somente de um tema. Um capítulo inteiro trata do tema chamado fé. Diga comigo, fé. Hebreus capítulo 11 inteiro. Hebreus é o livro. 11 é o capítulo. Do versículo 1 de Hebreus 11 até o último versículo de Hebreus 11 só trata sobre a fé. Por quê? Porque a fé é importante. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. A Bíblia diz que tudo é possível ao que crê. Então preste atenção, a fé é a moeda que agrada a Deus. É a única maneira de você acessar o coração de Deus, é através da fé. A sua salvação é através da fé, não é através de obras, como muitos pregam, é através da fé. Se você não tiver fé, você não pode conquistar a salvação. Então, esse tema é um tema importante. Um outro tema que ocupa um capítulo inteiro é o amor. 1 de Coríntios, capítulo 13. 1 de Coríntios, o Coríntios é o livro. Capítulo 13, é o capítulo 13 inteiro, fala sobre amor. Por quê? Amor é importante. Quem não ama, a Bíblia diz, não conhece a Deus. Quem não ama, não conhece a Deus. Isso é muito sério. Se você não decidir amar como se nunca tivesse sido ferido, você nunca vai amar com amor verdadeiro, ao ponto das pessoas olharem para você e dizer, essa pessoa conhece a Deus. Isso é muito forte, minha gente. Isso realmente faz necessário fazermos silêncio e refletirmos. Se você não amar como Deus ama, se você não amar como se nunca tivesse sido ferido, você pode ser envolvido no reino de Deus, você pode contribuir com o reino de Deus, você pode fazer tudo para Deus, mas o mundo nunca vai reconhecer que você conhece a Deus. Porque a Bíblia diz, quem não ama, não conhece a Deus. A Bíblia diz, como pode alguém dizer que ama a Deus, é Tiago que vai falar isso, como pode alguém dizer que ama a Deus que não vê, se não ama o seu irmão a quem vê? Preste atenção. Então, esse tema é um tema muito importante, ocupa o capítulo 13 de 1 Coríntios inteiro. Agora preste atenção, Deus sabe que o amor é uma arma poderosa. O amor é o quê? Uma arma poderosa. Não é a ira que é uma arma poderosa, não é a vingança que é uma arma poderosa, é o amor. Quando Ele olha para o nosso mundo mantido em cativeiro pelo inimigo, Ele sabe que a forma de lutar não é por meio de anjos, palavras proféticas ou adoração poderosa. Se você tem um problema com alguém, não adianta você colocar louvores maravilhosos, não adianta você cantar, Abba, o seu amor nunca falha, o seu amor me abraça. A música é linda, a letra é fantástica, é uma verdade, mas não vai resolver o seu problema.
Não basta cantar, não basta sentir, você tem que praticar isso que você está cantando. Então Jesus sabe que se nós não usarmos o amor, nós nunca teremos a nossa vida transformada. Preste muito bem atenção, e aqui eu começo a me aprofundar para terminar a mensagem. Depois que Jesus ressuscitou dos mortos, Ele procurou e encontrou os seus discípulos, e a um chamado Simão Pedro, Ele chamou à parte. Na verdade é que Pedro veio correndo ao encontro de Jesus. Quando João disse, é o mestre, a Bíblia diz que Pedro colocou a capa, você pode ler isso em João capítulo 21, versículos 15 ao 17, e ele saiu do barco e foi a nado ao encontro de Jesus, e ele foi o primeiro a chegar em terra seca. Quando ele chegou, a Bíblia diz que já tinha lá peixes fritos. Jesus saciou a fome de Pedro, ele estava pescando, e Jesus fez uma pergunta para Pedro 3 vezes. Quantas vezes? 3. O que Jesus perguntou para o nosso irmão apóstolo Pedro? Ele perguntou o seguinte: Simão, você me ama? Preste atenção nisso aqui. Na nossa língua portuguesa, só existe uma maneira de nós falarmos o amor. Qual é, pastor? Amor. Eu digo que eu amo alguém que eu vi ali no farol, digo, eu te amo, hein, cara? Beleza. Mas quando eu chego em casa, eu falo para minha esposa, querida, eu te amo. Quando eu chego aqui na igreja, eu cumprimento o irmão e eu digo, eu te amo, ô Henrique. Eu falei com 3 pessoas diferentes, uma no farol, falei com o Henrique, que é a ovelha amada da igreja, e falei com a minha esposa, a mesma coisa. Mas no grego é diferente. No grego é diferente. No grego tem 3 maneiras de nós expressarmos o amor. Primeiro, preste atenção. Quando eu quero me referir à minha esposa, que eu amo a minha esposa, no grego, eu uso a palavra eros. Eros tem uma conotação sexual. Diga comigo, eros. Eros. Quando eu quero me relacionar com os irmãos, ou com qualquer outra pessoa, que não seja a minha esposa, que eu quero dizer que eu amo, no grego, eu vou dizer filéu. Filéu diz, estou atraído por você. Você me inspira. Você me chama a atenção. Eu sou grato a você. Então você diz, eu filéu, Henrique. Mas quando eu me refiro à minha esposa, eu digo, Andréia, eu eros. E uma outra palavra para expressar o amor em grego, que é o mais alto nível do amor, é a palavra ágape. Qual a palavra? Ágape. Então, Jesus, quando ele disse para Pedro, Pedro, você me ágape? Pedro responde para Jesus, Jesus, eu filéu, eu te filéu. Por isso que Jesus pergunta 3 vezes, porque Jesus está oferecendo para Pedro o mais alto nível de amor, e Pedro não está no mesmo nível de Jesus, ele está respondendo para Jesus o nível abaixo do amor divino, e por isso que Jesus insiste com Pedro. Simão responde, eu te filéu, eu sinto algo por você. Porque Pedro não tem coragem de dizer que ele ágape a Jesus, que ele ama com amor de mais alto nível a Jesus? Preste atenção aqui. Por quê? Antes de Jesus ser crucificado, quando ele estava na última ceia com seus discípulos, que ele disse que era necessário, que tinha chegado a hora dele ser entregue aos homens, Pedro disse, chamou ele de canto, e Pedro disse, mestre, o senhor não pode ser traído, o senhor não pode morrer morte de cruz, eu morro no seu lugar, o senhor é um homem bom. Aí Jesus usou a seguinte expressão para Pedro, para trás de mim, Satanás, tu és pedra de tropeço. Então Pedro, naquele momento, ele acreditava que ele amava Jesus com mais alto nível de amor, ao ponto de entregar a sua vida, todo o seu coração, todo o seu ser,
pelo Senhor Jesus Cristo. Preste atenção. Mas quando chegaram os soldados romanos, que Pedro usa as armas naturais para defender o mestre, ele corta a orelha de uns soldados romanos, e Jesus repreende Pedro outra vez, diz: Pedro, não é assim. Você acha que se eu clamasse o Pai, Ele não me enviaria 12 legiões de anjos para me defender? Em outras palavras, Jesus está dizendo: nós não lutamos com as armas carnais, naturais, nós lutamos com amor. E ele foi lá e colocou a orelha do cara no lugar, e Jesus foi preso. Quando Jesus chega no Sinédrio, Pedro senta no pátio, passa alguém lá do Sinédrio e diz: você não é um deles? Você não caminha com eles? E Pedro diz: não, nem conheço, nunca vi esse homem aí. Outra vez passa alguém, fala a mesma coisa, Pedro repete a mesma coisa. A terceira vez a mesma coisa. Na terceira vez Jesus dá uma olhadinha para ele. Ué, e nesse olhar Jesus está dizendo: você não disse que morreria no meu lugar? E agora você não é capaz nem de dizer que me conhece? Lembra que eu te disse que antes que o galo cantasse, você me negaria? 3 vezes. Pronto. Pedro reconhece: realmente, eu não amo a Jesus como eu pensei que amasse. Então eu não ágape a Jesus, eu somente filéu a Jesus. Eu admiro Jesus, Ele me chama a atenção, eu sinto alguma coisa por Ele. Você sabia, irmãos, que às vezes a gente está anos caminhando com Cristo, mas somente porque a gente sente alguma coisa por Ele e não porque amamos de verdade? Vocês sabiam que muitas vezes nós fazemos muitas coisas para Cristo, mas não amamos Jesus com o mais alto nível de amor? É só o seu líder ou alguém exigir de você um pouco mais de amor que você espana. Você caminha por 1, 2, 5, 4, 10, 15, 20 anos. Quando uma situação, uma circunstância, ou alguém exige um pouco mais de você, às vezes até o próprio Deus, você recua. Foi o que aconteceu com Pedro. Então, quando Jesus vai dialogar com Pedro, Jesus: Pedro, você me ama? Ele diz: Senhor, eu te filéu, eu sinto algo por você. Em outras palavras, ele não estava no mesmo nível do amor de Jesus que Jesus pedia. Jesus perguntou novamente: você me ágape? Você tem um amor divino por mim? Simão Pedro ficou um pouco irritado com Jesus e disse de volta: sim, Senhor, eu te filéu. Eu não consigo sentir um amor ágape pelo Senhor. A terceira vez, é interessante, Jesus perguntou: Simão, você me filéu? Ou seja, em outras palavras, Jesus lhe ofereceu mais nível alto de amor. E quando ele percebeu que Simão Pedro não podia retribuir da mesma forma, Jesus se igualou ao nível dele. Jesus é lindo. Tem uma música que nós cantamos que diz: lindo, lindo, lindo és, glórias, glórias eu te dou, Jesus. Ele é lindo. Lembra daquela mulher no poço samaritano? A mulher samaritana que foi pegar água lá no poço, mulher da cidade de Samaria. A Bíblia diz que ela era uma meretriz. Olha que coisa linda. A Bíblia diz assim: e se fez necessário que ele passasse por Samaria. No dia que você for a Jerusalém, e a caravana que você for, fizer o percurso da divisa, ali de Jerusalém, a terra lá dos Ramás, você vai passar, você tem 2 estradas para você ir lá. Você tem por cima pela montanha, que é o caminho mais distante, foi esse o caminho que Jesus fez, para passar por Samaria. E você tem o caminho que vão te levar, que é o menos perigoso hoje, que é o caminho mais perto. Jesus, ele caminhava a pé, gente, preste atenção. Ele poderia escolher o caminho mais curto, ele preferiu o caminho mais longo. Quando ele chega lá em cima, próximo do poço de Jacó, ele diz para os seus discípulos: vá comprar comida, eu estou com fome. Quando os discípulos deixam Jesus sozinho, chega a mulher para pegar água no poço, por volta do meio-dia. Quando aquela mulher chega para pegar água do poço,
por volta do meio-dia, que não era algo normal das mulheres buscar água no poço por volta do meio-dia. Por que não era normal? Primeiro, porque para o judeu até hoje, a água quente do meio-dia é considerado uma água morta. Ela não serve para beber, não serve para cozinhar, coisa do judeu. Então as mulheres iam logo ao amanhecer, primeiro. Segundo, elas nunca iriam sozinhas. Por quê? Com medo dos malfeitores. Lembra de Barrabás? Que quando foram dizer, solta Barrabás ou Cristo preferiram Barrabás, Barrabás era um justiceiro da região. Barrabás, ele matava os estrupadores da época, os bandidos da época. Por isso que o povo preferiu Barrabás, igual acontece no Rio de Janeiro e nas comunidades hoje em dia. A polícia chega e os moradores defendem os bandidos. Por quê? Porque eles dão botijão de gás, eles dão cesta básica, eles não deixam ninguém roubar a região. Aquele que rouba a região, a comunidade, é assassinado. É assim ou não é? Barrabás era esse cara, era o justiceiro, era o querido do povo. Então o povo preferiu Barrabás do que a Cristo. Barrabás era esse cara que defendia a comunidade. Então as mulheres iam logo pela manhã cedo e em grupo, por esses dois motivos, com medo dos malfeitores. Então, preste atenção, Jesus, ele sabia que não era normal uma mulher ao meio-dia ir buscar água no poço ao meio-dia. Então ele sabe que tem alguma coisa errada com aquela mulher. E ele pede para a mulher água. Ele provoca um relacionamento, uma conversa, um diálogo. E a mulher disse para Jesus, mestre, Senhor, eu não posso te dar água, eu sou samaritana, e o Senhor é judeu, o Senhor sabe que nós não se damos, nós somos inimigos. E tem outro detalhe, eu sou mulher, o Senhor não pode pedir água para mim. Tem outro detalhe, o Senhor não é maior que o nosso pai Jacó. Na verdade, ela foi muito rude com Jesus. E Jesus disse assim para a mulher, se você soubesse quem eu sou, e a água que eu poderia te dar, você me daria água, porque dessa água que você tomar, você vai voltar a ter sede, mas da água que eu te der, jamais terá sede. A mulher diz aqui, o quê? O maior tormento para mim é vir buscar água todo dia, sozinha ao meio-dia, porque não é normal, então me dê dessa água. Quando ela diz, me dê dessa água, o que Jesus faz? Vai lá, chama o seu marido. Ela diz, caramba, eu não tenho marido. Jesus vai no ponto fraco dela e diz, verdade. Ele tira algo bom da mulher. Ela era uma meretriz, mas ela falava Ele ganha ela. Ele se rebaixa ao nível dela, para alcançar o coração dela. É isso que Jesus faz. E muitas vezes a gente não se rebaixa para alcançar o coração da nossa família e nem do nosso próximo. Precisamos muito aprender com Jesus. Ele diz, é verdade, você já teve 5 maridos, e o atual que você tem não é seu, ou seja, você está destruindo outra família. Esse homem que está lá na sua casa é de outra mulher. Você já está na 6ª destruição de lares. Ela disse, Senhor, eu vejo que tu és um profeta. Espera aí. Na hora ela se converte. Ela deixa o cântaro, vai na cidade, chama todo mundo e diz, eu encontrei o profeta, eu encontrei o mestre. A mulher se torna missionária imediatamente. Por quê? Porque Jesus acessou o coração dela. Jesus faz o mesmo com Pedro, percebe? Que tanto com uma meretriz e com um discípulo, ele age da mesma coisa. Ele não faz distinção de pessoas. Ele agora diz para Pedro, Pedro, eu também te filéu, cara. Eu também te filéu. Eu estava te oferecendo mais alto nível de amor, mas você ainda não é capaz, então eu te filéu, porque se eu entrar no seu coração, eu posso te levar ao mais alto nível de amor. Aí quando Jesus sobe aos céus, na sua ascensão aos céus, ele diz para os discípulos, fiquem em Jerusalém, até que dos céus desça o Espírito Santo, e vocês sejam revestidos de poder. Quando eles tiveram a experiência com o Espírito Santo, eles se converteram de verdade. Aí Pedro, ele alcançou o mais alto nível de amor. Você só vai conseguir alcançar e viver o mais alto nível de amor, o amor ágape, quando você se converter de verdade ao Evangelho.
Aquele Pedro que negou Jesus por 3 vezes, quando ele foi ser morto, tentaram crucificá-lo. Ele disse: espera aí, vocês podem até me crucificar, mas não como foi crucificado meu mestre. Por favor, me crucifiquem de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de morrer como ele morreu. O cara que negou, agora está dizendo: eu me coloco à disposição de ser crucificado por ele, por amor a ele, mas não como ele. Me crucifiquem de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de ser crucificado como ele. É forte ou não é? Fala a verdade. Depois que ele teve uma experiência com o Espírito Santo, é muito forte. Na próxima sexta-feira nós vamos ter a vigília da família, outra vez aqui. Começa às 9 horas, é a primeira sexta-feira, não nessa, na outra, né? Na outra sexta-feira, na primeira sexta-feira do mês. Venha ter uma experiência com o Espírito Santo. Venha buscar e invocar a presença do Espírito Santo na sua vida. Agora preste atenção, minha gente. Eu faço uma pergunta para vocês. Quantas coisas Deus faria por nós se elevássemos o nosso amor por Ele em um outro nível? Preste atenção. Se a gente muitas vezes ama Ele com amor filéu, o amor tipo: eu sinto alguma coisa por você, Jesus. Irmãos, preste atenção. Ele já faz muita coisa na nossa vida. Agora você imagina se a gente pega o nosso amor aqui e eleva esse amor a um mais alto nível de amor por Ele. Imagina o que Ele não é capaz de fazer por nós. Vocês estão conseguindo acompanhar a minha linha de raciocínio? Está fazendo sentido para vocês? Posso continuar? Então preste muito bem atenção. Preste muito bem atenção. Nós precisamos aumentar esse nível de amor. Preste atenção, se nós entregássemos a Ele as rédeas dos nossos corações. Você já imaginou se você pegasse todo o seu coração, que é um mandamento dEle? Lembra quando aquele jovem rico se aproximou de Jesus e disse: mestre, bom mestre, o que é necessário para herdar a vida eterna? Jesus disse o quê? Ame o seu Deus de todo o seu e de toda sua alma. Vamos lá, ame o Senhor teu Deus de todo seu coração. Vamos lá, igreja, de toda a sua e com todo o seu. Então, sabe o que Jesus está dizendo? Eu quero todo o seu coração. O seu coração não pode ter espaço para os seus filhos. O seu coração não pode ter espaço para os seus filhos. Atenção, mães e pais. Os seus filhos foram ao acampamento ter uma experiência com Cristo. Embora tinha diversão, mas eles foram ter uma experiência com Cristo. Descanse no Senhor quando isso outra vez acontecer. Não fique ligando para saber como eles estão o tempo todo, porque o seu coração é todo de Cristo e não do seu filho. Preste atenção, marido e esposa. Eu não fico sem o seu marido. Você não pode ficar sem Deus. Eu não consigo ficar sem a minha esposa. Você não pode ficar sem Deus. O seu coração tem que ser todo de Deus. Não pode ter nenhum espaço no seu coração para qualquer outra coisa ou pessoas. Porque se o seu coração for de Deus, você vai amar sua esposa como nunca você amou. E o fato de você se ausentar do seu filho ou do seu cônjuge não quer dizer que você não ama. Tem maridos que amam a esposa e cuida com muita excelência, mas é necessário viajar, é necessário fazer um passeio, é necessário também o marido estar com os amigos por algum tempo, é necessário. Você sabe que a saudade faz bem? Você sabe que sentir falta faz bem para o matrimônio? Você sabe que nós passamos a valorizar mais quando nós sentimos falta? Então é importante você viajar, é importante você se afastar por um tempo com propósito do seu cônjuge ou até dos seus filhos. Você sabia que seus filhos se viram mais sem você do que com você, mãe? Você sabe que eles comem coisa que não comeria você dando, mas eles comem lá no acampamento? Hoje minha esposa fotografou o prato do meu garoto.
porque tinha frango, tinha salada, tinha um monte de coisa que ele disse que não come em casa, e que ela tem que tirar do prato, porque senão ele não come. Então eu disse, vai lá fotografar, para na hora que chegar em casa ele falar que não gosta, você apresenta a foto para ele. Então, preste atenção, quando eles estão longe da gente, eles amadurecem. Deixa eu falar uma coisa para os pais aqui. Você proporciona segurança e conforto para os seus filhos. Os estranhos, os de fora, proporcionam crescimento e maturidade. Eu vou repetir. Os de fora, os estranhos, proporcionam maturidade e experiência para os seus filhos. Você só é capaz de proporcionar segurança e conforto para os seus filhos. Só que conforto não amadurece ninguém. Por isso que tem homens com 30 anos que agem como criança. Porque a mãe só pôde dar e o pai conforto e segurança, mas eles nunca amadureceram na vida. Aí quando eles casam, eles lidam muitas vezes com mulheres maduras, como se fosse criança. Aí muitas mulheres têm que assumir a rédea do lar, porque a criança não sabe resolver o problema do lar. É sério isso. Não estou ofendendo ninguém, eu estou alertando os pais. Mas vamos voltar para a palavra. Vamos voltar para o tema. Eu acredito que Deus está nos chamando para um novo nível de amor. Quem entende isso também? Eu acredito que Deus está nos chamando para um novo nível de amor. O amor é a resposta para o lar desfeito. O amor é a resposta para o viciado. O amor é a resposta para relacionamentos feridos. O amor é a resposta aos sermos feridos. O amor é a resposta para o coração partido. O amor é uma arma que pode romper a divisão e reconstruir o que foi quebrado. Somente o amor pode fazer isso. Deixa eu contar uma experiência que eu vivi nos anos 90. Eu emprestei um dinheiro para uma pessoa, e aquele dinheiro, eu lembro que foi a minha primeira comissão em uma rádio que eu fui trabalhar, e era uma comissão alta. Na verdade eu tinha feito um planejamento de com aquela comissão, e mais o fixo que eu recebia, eu iria comprar um carro. Mas uma pessoa que eu admirava muito, teve uma necessidade, era um líder, e eu emprestei. Nesse meio tempo, entre eu emprestar e ele me devolver, ele sofreu uma série de problemas na vida dele pessoal. E quando chegou a data que eu fui conversar com ele, ele disse, não, você me deu, você não me emprestou. Eu disse, não querido, eu nem poderia te dar esse dinheiro, é o dinheiro que eu vou comprar um carro, eu emprestei. E ele disse, não, você me deu. Ele estava com a cabeça virada, e eu não perdoei. Eu fui atrás dele. Toda a instituição que eu sabia que ele estava, geralmente eu conhecia o líder, porque eu já era daquele segmento, e eu conhecia os líderes daquela instituição. E eu ia até o líder, e eu falava, fulano, tudo bem, tudo bem. Ciclano agora está na sua corporação? Está. Rapaz, ele me deve um dinheiro há tanto tempo, e ele não me paga. E a pessoa tinha um carinho por mim, pegava no pé dele, e ele não me pagava, a pessoa mandava embora daquela corporação. Passava um tempo, me falava, fulano está em tal instituição agora. Eu ia lá, sabia quem era o líder, e eu falava, fulano, tudo bem, fulano está aí, tá, pois é, ele está me devendo, e fui assim em umas 4 ou 5 instituições. Um dia o Espírito Santo ministrou meu coração, os contratos travaram, parei de fechar negócio, o Espírito Santo ministrou meu coração. O Espírito Santo disse, Isaac, eu tenho mais para te dar do que qualquer outra pessoa para tirar. Esquece esse dinheiro. Aí eu fiz uma oração, eu e Deus. Eu disse, Deus, perdão por não ter perdoado esse cara há mais tempo. Quando eu encontrar com ele, eu vou dizer para ele que eu estava equivocado, que realmente eu dei o dinheiro para ele, que ele não precisa me devolver nada. Irmãos, diante de Deus,
Eu lembro como hoje, isso foi nos início dos anos 90. Foi no período da manhã. À tarde, eu voltei a fechar o primeiro contrato. A coisa rompeu na minha vida. Passaram alguns meses, eu encontrei ele. Ele foi desviando do meu caminho. Eu chamei ele pelo nome. E eu disse, deixa eu te falar uma coisa. Eu estava equivocado. Realmente eu te dei o dinheiro. Você não me deve mais nada. Ele me agradeceu. Voltou a ser meu amigo. E Deus continuou me abençoando. Sabe por quê? Não perdoar trava a sua vida. E quando você perdoa, coisas extraordinárias acontecem na sua vida. Então, quando nós decidimos amar, como se nunca tivéssemos sido feridos, Deus faz algo maravilhoso. Agora eu te pergunto, o que está acontecendo em sua vida agora, que testa a maneira como você ama? Porque nós só podemos entender o nosso nível de amor quando acontece alguma situação ou circunstância na nossa vida, que nós vamos ver o nível de amor que nós estamos. Foi assim com Pedro e assim com todos nós. Você acabou de descobrir que seu cônjuge o traiu? Você quer se reconectar com a sua filha, com quem você não fala há meses? Seu filho acabou de lhe dizer que a namorada dele está grávida? O seu adolescente está sofrendo de um vício que está sobrecarregando não apenas a vida dele, mas todas as pessoas da sua família? Sua filha adulta declarou que optou por uma opção sexual que não condiz com a Bíblia Sagrada e rompeu com todas as coisas de Deus? Diferentes dinâmicas e complexidades caracterizam cada uma dessas situações, mas elas são reais e difíceis e podem nos machucar. Eu me pergunto, o que aconteceria se decidíssemos a ajuda de Deus, se decidíssemos a contar com a ajuda de Deus e com a sua força, que fôssemos capazes de amar como se nunca tivéssemos sido feridos, em vez de reter o afeto, ficar amargurado ou buscar a vingança, nós amarmos. E uma vez que decidimos como fazer isso, por meio de algumas escolhas importantes que nos ajudarão a chegar lá. Então eu quero sugerir a você, escolha amar as pessoas sempre, escolha avançar, escolha curar suas feridas, escolha continuar caminhando. Você sabe que muitos de nós, quando nos sentimos feridos, nós procuramos pessoas que também se consideram feridas, para que você possa lamber as feridas delas e elas lamberem as suas feridas. Elas concordem com você e você concorda com elas. Muitos de nós fazemos isso, porque você sabe que se você buscar conselho em alguém que já foi curado, ele vai dizer, libera o perdão, caminha mais uma milha, vai lá, conversa, dialoga, perdoa. Mas muitos de nós preferimos nos relacionar com pessoas que se sentem feridas também. Meus irmãos e irmãs, escolha continuar caminhando, indo para frente. Nós somos chamados para continuar para frente. Disse o apóstolo Paulo em Filipenses 3,13: esquecendo das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. Você só consegue prosseguir para o alvo se você esquecer do que se foi. É uma decisão. Quem está me entendendo diz amém. Segunda coisa, a primeira foi: sua maior arma é o amor. A primeira foi o quê? A fé. Não, a segunda foi o amor. Ali era um ponto. Agora o primeiro ponto é: sua maior arma é o amor. Sua maior arma é o quê? Por quê, pastor? A minha maior arma é o amor. O amor é bondoso, gente. O amor não pensa mal. O amor é persistente. O amor permanece. O amor não desiste. Não, você não consegue viver em amor antes de viver em perdão. Você não consegue viver em amor antes de viver o perdão. Então vamos dizer juntos no 3: o amor é, somente vocês, começa aí, vamos lá, 1, 2, 3. Você pode falar qualquer coisa. Eu admiro a vida dele, ele me ajudou muito, mas se você não desistir, não decidir perdoar, você nunca vai conseguir amar.
Podemos até não concordar em tudo, mas se nos concentrarmos no sangue e no perdão de Jesus Cristo, podemos ter união, podemos amar uns aos outros como Deus nos ama. Depois disso, Jesus, Ele quer nos levar para esse nível. E a segunda coisa que eu quero que você entenda agora é: escolha o amor em vez da mágoa. Diga para a pessoa que está ao seu lado: escolha o amor em vez da mágoa. A Bíblia nos dá muitos exemplos de pessoas que preferiram amar em vez da mágoa. Essas pessoas sabiam que o amor nunca falha. Diga comigo: o amor nunca falha. Outra vez: o amor nunca falha. Vamos refletir rapidamente na vida do jovem José. Preste atenção. O segundo mais novo dos 12 irmãos, nascido de Jacó. Ele era favorito de seu pai e todos na família sabiam disso. O ciúmes tomou conta dos irmãos. Eles odiavam José e não conseguiam falar uma palavra de afeto para ele. Você pode ler isso em Gênesis 37:4. José também tinha um dom, a capacidade de interpretar sonhos. Quando ele teve um sonho que a sua família se curvaria diante dele, acabou deixando isso escapar para os seus irmãos, e o ódio contra ele só aumentou. Eles ficaram com tantos ciúmes, que elaboraram um plano para matá-lo. Mas um dos irmãos, Judá, sugeriu que em vez de matar José, seria melhor vendê-lo como escravo. Mais tarde, eles enganaram o pai, fazendo acreditar que o pobre menino havia sido morto por um animal selvagem. Agora pense nisso, por favor. José não foi abandonado por estranhos. José não foi vendido como escravo por estranhos. Ele foi traído pela família. Sua própria carne e sangue o havia vendido como lixo imundo e inútil. Consegue entender? Talvez um amigo próximo tenha o abandonado porque estava com ciúme de você. Em vez de encorajar e acreditar em você, essa pessoa simplesmente se afastou. Eu quero lembrar-lhe que quando o mundo de José virou de cabeça para baixo, quando toda a esperança parecia secar, ele se manteve firme. E eu sugiro a você: se mantenha firme. Se mantenha firme. José, ele foi levado para longe de casa. José foi vendido a um oficial egípcio no palácio de Faraó. Ele foi falsamente acusado de estupro e jogado na prisão. Quando estava na prisão, ele interpretou corretamente os sonhos de alguns companheiros da prisão. E por fim, ele foi convocado pelo Faraó para interpretar um de seus sonhos. Não foi um sonho bom. O sonho significava que o Egito experimentaria 7 anos de prosperidade e em seguida 7 anos de fome. José também deu alguns bons conselhos para o líder egípcio, sugerindo que Faraó colocasse alguém no comando de toda a nação que ajudasse a coletar e guardar os alimentos produzidos nos anos bons. Você pode ler em Gênesis 41, 33 ao 36. Faraó ficou tão comovido que nomeou José para ser o segundo em comando sobre o Egito. Agora preste atenção. Durante a fome, os irmãos mais velhos de José vieram ao Egito para comprar comida. Eles ficaram de frente a frente com José e com seus irmãos, mas não conseguiram reconhecê-lo. José era um homem poderoso da época. Ele possuía chaves para suprimentos de comida do mundo da época. E diante deles estavam justamente os membros da família que o maltrataram e permitiram que ele servisse por 13 anos como escravo e fosse preso por um crime que ele nunca cometeu. O que você faria no caso de José? O que você faria? Está aqui os seus irmãos, que por ciúmes o venderam como escravo. Longe de casa ele viveu, por 13 anos servindo como escravos, e lançado numa prisão, por um crime que ele nunca cometeu. Agora as pessoas que fizeram isso com você estão na sua frente. O que você faria? José, ele tinha uma escolha. Ele poderia dar o troco pelo que eles fizeram, ou amar como se ele nunca tivesse sido ferido.
Essa tem que ser a nossa escolha. Agora preste atenção, e eu já estou terminando. Veja isso no telão. A profundidade da sua dor determina a intensidade da sua resposta. Vamos falar juntos no 3? 1, 2, 3. Calma. É no 3 e bem forte. 1, 2, 3. Preste atenção. Se você hoje, agora, decidir amar como se nunca tivesse ferido, você nunca vai se sentir ferido. Você nunca vai se sentir rejeitado, porque você já está decidido a amar como se nunca tivesse sido ferido. Então, quando as pessoas te ofenderem, para outras pessoas vai ser um absurdo, mas para você, normal, porque você já morreu para você mesmo, e agora não é mais você que vive, mas é Cristo que vive em você. E a vida que você vive na carne, você vive pela fé em Cristo Jesus, o Filho de Deus, que te amou. Consegue entender? Morto não sente dor, morto não se sente ferido. Eu já ouvi uma história, que em um velório de uma senhora bem velhinha, o pastor fez o ofício fúnebre, e em seguida chegou o pessoal da funerária, e chamou a família para se despedir da velhinha, que estava ali para ser sepultada. E quando uma filha se aproximou, a outra filha gritou: o anel ela me deu. A outra filha disse: não, o anel é meu. E aí as duas começaram a puxar o dedo da defunta. Consegue acreditar num negócio desse? E ficou aquela briga. O cara da funerária olhava para o pastor olhava para o cara da funerária, e ninguém sabia o que fazer. Duas irmãs brigando por um anel, tentando arrancar o dedo da defunta. Deixa eu te falar uma coisa, a defunta não sentiu dor no dedo, porque ela estava morta. Se você está se sentindo decepcionado, está se sentindo ferido, magoado, é porque você está vivo demais. Então diga hoje: eu decido morrer para mim mesmo. Foi isso que João fez. O que importa é que ele cresça e que eu diminua. Os discípulos de João chegaram admirados: mestre, como assim? O senhor está ralando há tanto tempo no deserto? Olha esse sol, 40 graus, pregando todos os dias, com fome, comendo gafanhoto, mel, se vestindo estranho, sendo acusado, sendo rejeitado. Esse homem chamado Cristo chegou ontem, e agora ele está batizando mais pessoas do que o Senhor. Para os discípulos de João era um absurdo. Para João, o que importa é que ele cresça e que eu diminua. Porque João já tinha morrido para ele mesmo. Decida morrer para você e viver para Cristo. Então preste atenção: quando alguém te ferir, você não vai sentir dor. Então preste atenção: a resposta dessa dor não vai ser uma vingança, vai ser perdão. Mas se você ainda se sente muito ofendido, a sua resposta possivelmente vai ser uma vingança. Vai ser dar o troco, vai ser pagar o mal com o mal. Quem está me entendendo diz amém. É mais ou menos como acontecia em algumas famílias aqui. Não acontece mais, pela fé. A mulher desagradou o marido, ele fica de bico, fica 4 dias sem falar, 5 dias. A mulher faz greve, vai dormir de calça de couro, calça jeans. Algumas colocam 2 ainda, calça jeans. Não precisa. Você tem que decidir. Então preste atenção: decidir a não ser mais magoado. Deixa eu fazer uma pergunta: resolveu alguma coisa no seu casamento ficar alguns dias sem falar um com o outro? Resolveu? Sim ou não? Não, besteira. Então decida: nós nunca vamos ficar sem se falar, independente do que aconteça. Eu nunca vou dormir na casa da minha mãe, nem no sofá, e muito menos no quarto das crianças, independente do que aconteça. É uma decisão. Decida amar sua esposa com mais alto nível de amor. José, ele decidiu amar
como se nunca tivesse sido ferido. Quando você é ferido, seu instinto provavelmente vai querer ferir de volta. Pense no que você teria feito na situação de José. Por meio de uma série de reviravoltas, José finalmente revelou sua verdadeira identidade para os seus irmãos. Em um momento poderoso, ele escolheu perdoá-los. Suas palavras para eles foram precisas, que está em Gênesis 50:20. Vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Deixa eu falar uma coisa, quando você decide perdoar, não só você tem a vida preservada, mas você ainda abençoa a vida de toda a sua família e de muito mais pessoas. Olha o poder do perdão, minha gente. Quando você decide amar, como se nunca tivesse sido ferido, você não abençoa só você, mas a outras pessoas. José não apenas se curou inteiramente, ele também curou e salvou toda a sua família. Você tem que amar como se nunca tivesse sido ferido. Você tem que se recusar a ficar amargurado. Você tem que se recusar a ficar com raiva. Você tem que se recusar a dar o troco. Quando você ama assim, Deus usará até os piores, o pior que foi feito contra você, para a sua glória, para a bênção. Jesus foi traído por um dos seus próprios discípulos. Ele foi abandonado pelos outros. Soldados romanos o espancaram. Eles o pregaram em uma cruz. Eles perfuraram o seu lado com a lança. Eles colocaram uma coroa de espinho na cabeça dele. Eles pegaram a cruz e jogaram no chão como uma pancada. O corpo de Jesus tremeu quando a dor veio sobre ele, e ele ergueu a voz e disse, em Lucas 23:34, Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Essa tem que ser a nossa decisão. Às vezes nós nem temos a certeza que a pessoa disse, e logo a gente disse, eu não perdoo, fica sem se falar, rompe com os relacionamentos, sai da empresa e se arrebenta com o casamento. Jesus amou como se nós nunca tivéssemos sido feridos. Jesus amou como se nunca tivesse sido ferido. Ele nos ama como se nunca o tivéssemos ferido. Ele nos ama como se nós nunca tivéssemos errado. Ele nos ama como se nunca tivéssemos mentido para Ele. Ele nos ama como se nunca tivéssemos feito o que dissemos que nunca faríamos de novo. O amor de Cristo não foi ilimitado, Ele foi extravagante. Se coloque de pé, por gentileza. Ao imitar Jesus, podemos amar da mesma maneira, mesmo quando estamos feridos. Vamos falar juntos no 3, bem forte. 1, 2, 3. Mais uma vez, bem forte. 1, 2, 3. Quem está disposto a imitar Jesus? Feche os seus olhos, por gentileza.